Natal, irmãos? Amém? Quero perceber que hoje é uma manhã especial. E sempre é assim os nossos cultos de Natal. Tem muita festa, muita alegria. Não é diferente esse ano. Sei que você que está aqui essa manhã, você deve ter alguma recordação acerca do Natal. Uma recordação boa ou uma recordação não tão boa, mas sempre é motivo de alegria. O próximo dia 25 é comemorado no mundo todo o Natal. Natal significa nascimento, uma data especial em que o Rei dos Reis, o Senhor da criação, o Deus Todo-Poderoso, veio à terra conviver com pecadores. Algumas pessoas discordam da data, alguns estudiosos dizem que provavelmente não foi nessa data. Mas a grande verdade é que Jesus veio ao mundo. E isso está escrito na minha Bíblia, está escrito na sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 18 ao 25. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 1, os versos 18 ao 25. Capítulo 1, 18 ao 25, diz assim: olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava destas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Verso 24: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, rendemos o nosso coração aqui essa manhã, nessa data tão especial, em que celebramos o nascimento do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar, por cada família. Obrigado pela alegria desse tempo, nessa reta final do ano, onde houve muitas lutas, muitas dores, muito sofrimento, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor nos permite essa manhã de reunirmos no Teu nome, para exaltar, para engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Jesus, por esse momento tão especial, por tudo que já vivemos hoje, por aquilo que ainda iremos viver nesses dias. Tudo seja para a glória do Teu santo nome. Amém. 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 Irmãos, o nascimento de Jesus é, na verdade, um cumprimento de uma promessa de Deus. Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus de promessas, mas Ele é um Deus também que cumpre as suas promessas. E quando nós começamos a ler os evangelhos, quando nós lemos, por exemplo, no livro de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram ou prevalecem contra ela. Então, o livro de João, ele começa nos ensinando, nos dizendo, nos revelando que Jesus estava no princípio, na criação. A criação é uma obra da Trindade, lá no começo, lá no livro de Gênesis. Quando, por exemplo, nós lemos nos primeiros versículos, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E a Bíblia diz no verso 3 de Gênesis 1, que Deus diz: haja luz, e houve luz. Perceba o trabalho da Trindade. O Espírito de Deus paira sobre a face do abismo. Deus Todo-Poderoso diz: haja luz. E ali Jesus se revela aqui, como João está dizendo, como o verbo, o realizar, a ação. Então a luz vem ao mundo, na criação, através de Jesus, embora seja uma obra conjunta da Trindade. A palavra de Deus trouxe o mundo à existência. Quando ele diz que Jesus estava com o próprio Deus, o verbo é a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Embora ele não estava ali de uma forma corpórea, mas ele era o próprio Espírito junto com Deus e junto com o Espírito Santo. As trevas no início da criação agora se manifestam através do pecado de Adão. Então a gente vê que quando Deus criou, a terra era perfeita, tudo era perfeito. Mas a partir de Gênesis 3, quando o pecado ele entra no mundo, acontece algo que muda toda a configuração. Então, embora a terra em si, o planeta continue normal, mas há agora as trevas espirituais que elas entram através do pecado. É necessário que seja restabelecida a luz. Com a queda do homem, o pecado entra na humanidade e desconfigura tudo aquilo que Deus fez, a perfeição de Deus. O pecado tira essa perfeição. Então, agora é necessário que venha alguém que realmente seja a luz para iluminar esse mundo. Trevas espirituais. Então, Jesus é a luz que resplandece sobre as trevas. É aquilo que nós lemos em João, capítulo 1, verso 5. Então, era necessário que Jesus viesse para resgatar o que foi perdido através de Adão e Eva. Então, após a queda, Deus, ele estabelece um juízo. O juízo é a condenação de Satanás e a sua descendência. Você vê isso claramente no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. 3, 14 e 15. É um diálogo entre Deus e a serpente, logo após a queda de Adão e Eva. Diz assim, Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é um juízo de Deus, mas dentro desse juízo existe uma promessa. O juízo de Deus está direcionado à serpente e à descendência da serpente, que são os filhos do maligno. Ali Deus estabelece dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Então ele está declarando aqui um juízo sobre a vida da serpente. Ela vai rastejar por toda a sua existência, e a sua descendência, que são exatamente os filhos do maligno. Agora existe uma promessa de restauração para a vida da Eva. Deus fala que a descendência da Eva, virá alguém que será o descendente da Eva, e este ferirá a cabeça, e ele será ferido no calcanhar. Então Jesus, na cruz do Calvário, ele foi ferido pelo sofrimento que ele passou, mas ele venceu.
porque ele derrotou ali, ele pisou na cabeça de Satanás. Quando você lê, você viu que as trevas ali, elas se agitaram, a terra estremeceu. Houve trevas sobre a terra no momento em que Jesus morreu, porque estava se cumprindo ali. Ali é a derrota de Satanás e a descendência da serpente. É aquilo que Deus estabeleceu lá no jardim do Éden. Então, isso é precioso. E a Bíblia diz que nós, os descendentes, também temos direito a isso. Em Cristo, agora, nós podemos pisar na cabeça da serpente. Em Cristo, nós podemos derrotar as trevas. Em Cristo, nós podemos derrotar os descendentes da serpente. Há uma palavra de vitória para mim e para você. Há uma palavra de autoridade sobre a minha vida e sobre a você. Então, nós só podemos fazer isso em Cristo. Assim como Cristo derrotou os descendentes da serpente, assim como ele pisou na cabeça do diabo, nós também temos autoridade espiritual para derrotarmos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos espirituais. Amém? Nós, os filhos de Deus, em Cristo, somos descendentes da mulher Eva. Em Cristo, nosso Salvador, derrotamos Satanás. A obra da cruz nos faz triunfar sobre as trevas. Mas para que isso acontecesse, era necessário que o Filho de Deus, ele viesse até a terra. E Jesus veio até a terra. Jesus veio, e é exatamente isso que nós lemos no início, o nosso texto de Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Mas quando nós lemos, voltamos um pouquinho, nós vemos que os profetas, eles já profetizavam a vinda do Messias. Isso é importante a gente saber, porque isso é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus não veio de forma aleatória. Ele tinha prometido, e eles já esperavam a vinda do Messias. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 9, no verso 2, a Bíblia diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. O povo era escravizado, não somente pelos reis, pelos homens, mas também era escravizado pelo diabo, através do seu governo. E aqui é uma promessa de que a luz, ela vem sobre os povos, resplandeceu-lhes a luz para um povo que estava aflito. Isso se aplica na nossa vida. Quantos de nós, antes da nossa conversão, não apanhamos para Satanás? Quantos de nós, sobre o governo de Satanás, não sofremos com os vícios, com os traumas? Vivíamos em sofrimento. A luz veio sobre nós, assim como veio sobre o povo, que naquela época era escravizado por Roma. Isaías capítulo 9, avançando um pouco, no verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas são as características do governo de Deus. A luz se sobrepõe sobre as trevas. Jesus é o descendente de Davi, e as características do seu governo estão aqui. Ele é o conselheiro, aquele que aconselha, que nos aconselha. Então, se ouvirmos o conselho de Deus, teremos uma vida abençoada. Ele é o conselheiro. É um conselho conforme a obediência, a sabedoria de Deus. Deus poderoso também, Ele é. Aqui traz a natureza divina dele. Jesus é o próprio Deus encarnado. Pai eterno, Ele cuida dos seus filhos. Deus cuida de nós, Jesus cuida de nós, e Ele é o príncipe da paz. Ele veio trazer paz para aquele que precisa. Paz sobre os povos, paz interior. Ele é o príncipe da paz. Tudo que está relacionado à paz tem a ver com Jesus, porque o reino dele é um reino de paz.
Ele entra no casamento, ele traz paz entre os cônjuges. Ele entra na família, ele traz paz sobre os filhos, sobre o relacionamento. Então, ele é o príncipe da paz. Ele nos chama para viver em paz. E no texto que nós lemos, fala do acontecimento. Jesus, a Bíblia diz que Maria estava desposada, noiva, na cultura judaica. É lá no texto que nós iniciamos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela estava separada. Na cultura judaica, o noivado era um compromisso. As pessoas, o casal ficava junto, mas ele não tinha relação sexual. Era apenas um compromisso. Então, de repente, a Maria, ela se encontra grávida pelo Espírito Santo. Para que Jesus pudesse cumprir o propósito, ele teria que nascer santo. Ele não podia vir de uma semente de um pecador. Então, o sêmen de José não era suficiente para cumprir o propósito de Deus. Então, o que Deus faz? A gestação de Maria é pelo Espírito Santo de Deus, para que ele seja realmente santo. Porque a semente de um pecador é um pecador. Mas ele precisava ser 100% santo. Então, ele não é um filho natural de José. Ele é um filho adotivo de José. Porque ele não nasceu da semente de José. Isso é importante a gente entender isso, porque José é um pecador. José não pode ser uma divindade. José não pode ser alguém em que eu faço promessas, em que eu recebo bênção, porque ele era um pecador. Tanto é que ele não é o pai natural de Jesus. Ele foi apenas usado por Deus para cumprir um propósito. E como ele cumpriu esse propósito? Nós devemos honrar a José. Se você continuar a ler o texto do nascimento de Jesus, você vai ver que José é um pai exemplar. Todos nós, como pais, precisamos das características do caráter de José. Porque ele era um homem temente a Deus. Mas ele não servia para cumprir o propósito de Deus. Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo, através do ventre de Maria, uma mulher que naquele tempo, ela era virgem, mas que nós vamos ver que ela teve outros filhos. É bíblico isso, a Bíblia diz que ela teve outros filhos depois de Jesus, mas no momento ela era virgem, e tudo indica que ela se preparou para esse momento, porque as profecias estavam lá, eles acreditavam, eles liam a Bíblia e eles sabiam que Jesus viria, e sabiam também que seria a partir de uma virgem. Então provavelmente ela também se preparou para isso, e ela cumpriu o propósito de Deus. Mas ela não é uma divindade. Como ela mesma ora logo em seguida da concepção de Jesus, do nascimento, ela faz uma oração de agradecimento, onde ela se coloca como pecadora. E dá graças a Jesus, o seu Salvador. Ela menciona isso na sua oração. Então Maria também não é uma divindade. Maria é uma pecadora como eu e você, que cumpriu o propósito de Deus, que também é um exemplo de mulher bem-aventurada, porque foi alguém que cumpriu o propósito de Deus. Versículo 19, continuando a leitura. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José é um homem de caráter e temente a Deus, agiu na verdade para proteger Maria. A pena para Maria pela uma gravidez, sem o marido, sem estar casada, era o apedrejamento e a morte. E ele, instruído pelo Espírito Santo, ele aceita ela, porque Deus fala com ele. Então ele era um homem que ouvia a Deus. Ele era um homem temente a Deus, a própria Bíblia esclarece isso, e ele era um homem que ouvia a Deus. Também é um exemplo para todos nós. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Ele nasce, verso 21, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, o Filho de Deus, nasce com uma missão: salvar o pecador, restaurar a comunhão do homem com Deus, que foi perdida no Éden. Essa é a missão de Jesus. Por isso é importante o nascimento de Jesus. Por isso é importante a gente conhecer quem foi Jesus, qual a missão dele, o que ele veio fazer, o que ele representa na nossa vida e como estamos vivendo na sua direção, na sua comunhão, em obediência àquilo que ele fala. É muito importante que a gente entenda isso. Ele querer resgatar a humanidade perdida. Nós hoje somos igreja do Senhor, estamos aqui, somos remidos, fomos agraciados com a salvação, mas existem muitas pessoas que ainda estão perdidas, pessoas que não têm conhecimento dessa verdade, e elas precisam de um Salvador, elas precisam que a luz de Jesus venha sobre elas, e Deus conta conosco, com a igreja do Senhor, para alcançar esses perdidos. É uma missão, assim como Jesus tinha uma missão, quando ele veio ao mundo, eu e você temos uma missão. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão? Será que nós estamos vivendo uma vida para Jesus? Uma vida de acordo com a sua vontade? Uma vida em que possamos fazer a diferença nesse mundo? Será que a nossa luz está brilhando, como a luz de Jesus brilhou naqueles dias, diante das trevas? Versículo 22 ao 23, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. As promessas de Deus através dos profetas se cumprem. Emanuel significa Deus conosco. Jesus, o Filho de Deus, ele que é o próprio Deus, ele veio e habitou aqui com pecadores. Ele habitou entre nós no seu tempo. Versículo 24 ao 35, 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Versículo 25, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus, que significa Josué, ou o Messias, o ungido, o Salvador. Ele foi o primogênito de José e Maria. Tiago, José, Judas e Simão eram seus irmãos, como a gente vê lá em Mateus 13, 55. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade que nós precisamos compreender. Por quê? Porque nesses dias nós comemoramos o Natal. E o que lembramos no Natal? Como eu falei no início, muitos de nós temos recordações boas, é um tempo de festa, é um tempo em que o amor floresce. Cadê Gabi? Gabi, é um tempo que o amor floresce, é um tempo em que as coisas acontecem, mas existem duas culturas, a cultura do mundo e a cultura do reino de Deus. A cultura do mundo, ela nos apresenta alguns elementos que tomam o lugar de Jesus, do aniversariante. E aí Jesus se torna um coadjuvante da festa. Elementos, Papai Noel, por exemplo, vem da cultura, vem da tradição. Na verdade, é um santo da igreja católica chamado Nicolau. Era um homem que fazia muitas coisas boas, ele distribuía presentes para crianças. Há muitas lendas, muitas histórias a respeito dele, mas se vê muito os Papai Noéis, né? Que presenteiam as crianças no aniversário, como a menina falou aqui, o menino falou, né? Se você for bonzinho, você ganha o presente. Se você não for, você não ganha. Você já imaginou se Deus fizesse assim conosco? Fosse nos medir pelas nossas obras, né? Então nós nunca ganharíamos nada de Deus. Então o Papai Noel, a figura do Papai Noel significa isso. E ele nasceu como uma tradição da Igreja Católica e foi crescendo. Mas em 1931 ele ganhou uma notoriedade mundial, quando
um publicitário, ele fez o desenho dele dessa forma, um velhinho de barba, gordinho, né, com uma roupa vermelha. Na verdade, ele fez para ele fazer propaganda da Coca-Cola. E a imagem do Papai Noel, ela alcançou o mundo todo relacionado a isso. Então, esse é o Papai Noel que nasce na mente das crianças desde cedo. Eles ficam esperando descer pela chaminé com aquele saquinho, com presente, né? É o cumprimento da promessa da obediência. Muitos não se comportam, não ganham, mas a visão é essa, que quem presenteia é o Papai Noel. Existe também a árvore de Natal, que é muito conhecida, a gente vê em todas as lojas vendendo, né? Que na verdade nasceu com uma ideia de um homem que foi um dos principais reformadores da igreja, que foi o Martinho Lutero, né? Mais precisamente no ano de 1530, por aí assim, ele andando pelos bosques lá do lugar onde tinha muitos pinheiros, aquele lugar muito frio, e ele olhou aquela árvore, ele achou bonito, cortou e levou para casa. E depois as pessoas foram inovando e colocando luzes, enfeites, e nasceu a árvore de Natal. Essa é a história da árvore de Natal. E os presentes também, que estão relacionados com os reis magos que foram visitar Jesus no nascimento. Então, nasce também a cultura do presente. Mas o grande problema disso, que eu não vejo isso aqui como nenhum tipo de maldição ou qualquer coisa desse jeito. A árvore de Natal é um negócio legal, bonito, presentes, quem não gosta de ganhar presentes, né? Então, tudo isso faz parte da cultura do mundo. Tudo isso faz parte da cultura do consumismo, né? Todo mundo querendo ganhar dinheiro, como falaram aqui, né? E às vezes a gente entra nessa vibe, como diz o jovem, né? De ir com a multidão, né? Mas isso aí tudo você pode ter, sim, mas você precisa ter o controle e o equilíbrio sobre isso. Conhecer a verdade, entender a verdade, passar a verdade. Natal é Jesus. Natal é a Jesus. A cultura do reino, o que ela nos fala? Chegou o Salvador. Jesus é o motivo da nossa alegria. E não é só o nascimento. Nós contemplamos toda a obra. Porque o menino, ele cresceu. Embora seu nascimento seja importante, né? E eu, como venho de uma cultura católica, a gente fazia o presépio todos os anos. E tinha a figurinha do Jesus desse tamanhinho assim, de gesso, que você colocava num determinado local, colocava os animais, colocava aquilo ali tudo. Mas terminava o Natal, guardava, no outro Natal vinha o Jesus do mesmo tamanho. Todos os natais eram igual, Jesus não crescia, mas esse Jesus da Bíblia, ele cresceu. Ele cresceu. E o seu calcanhar foi ferido na cruz, mas ele esmagou a cabeça da serpente. A luz que está nele dissipa as trevas que estão em nós. Esse menino, ele cresceu. Devemos olhar Jesus e sua obra completa. Não só o nascimento, mas o nascimento, o crescimento, a morte na cruz do Calvário e a ressurreição. Tudo isso é importante, tudo isso é Natal para nós. E como nasce um filho de Deus? O Filho de Deus, ele nasce pelo Espírito de Deus. Jesus nasceu de forma diferente de uma mulher virgem e gerado pelo Espírito Santo. Nós não podemos ser gerados assim, porque nós somos pecadores. Mas o Espírito de Deus, quando ele alcança a nossa vida, há um nascimento. O Espírito Santo é a semente, é a palavra, e ela é lançada, e o Espírito, ele gera vida. Então não importa a data para nós, embora a gente festeje no dia 25, a gente tenha essa comunhão, essa alegria, essa troca de presente, essa sensação de proximidade maior, de se unir como família, embora tudo isso exista um dia, mas na verdade, Jesus, ele nasce todos os dias. Ele nasce no coração do pecador. Jesus está na porta do coração do pecador, querendo entrar. E quando essa semente, a semente que é a palavra,
ela é lançada, o Espírito Santo gera vida. E aí acontece o milagre da conversão, acontece o milagre do novo nascimento. Irmãos, algumas pessoas, elas são difíceis, porque o solo do coração é muito árido. Não há água, é apenas uma terra seca. Você lança a semente e a semente não consegue germinar. Então, muitas vezes é preciso primeiro fazer o trabalho de arar a terra. Arar a terra, como é que se ara a terra para plantar uma semente? É remover. Existem pessoas que são muito difíceis, você não pode chegar e falar diretamente as verdades, porque elas não estão preparadas para ouvir as verdades. A minha família é toda assim. Eles são católicos, praticantes, e muitas vezes, quando você fala de Jesus, você já cria um ambiente de contenda, de briga, porque a resistência é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente ora. A gente ora e vai trazendo as verdades devagar. Não dá em doses fortes, mas somente no momento apropriado. Isso é conselho, isso é sabedoria de Deus. Porque muitos de nós atropelamos as coisas. A gente chega e bota a mão no nariz assim dele e diz assim: olha, tu vai para o inferno se tu não aceitar Jesus. Tu vai arder no fogo, tu vai ser comido pelos vermes. E a pessoa não está preparada para receber isso. Então as ações, elas são importantes. Então, meu irmão, minha irmã, nesse Natal, se prepare espiritualmente. Talvez você vai ter que arar corações, um terreno de corações, com atitudes. Leve um presente, agrade, seja agradável. E aproveite nesse Natal para fazer a diferença na sua família. Aproveite para visitar, chegar lá. Não se escandalize com aquilo que você vê. Se você chegar lá, o ambiente estiver esquisito, mas faça a diferença. Entenda uma coisa: Jesus é a luz do mundo. E Ele, em nós, Ele reflete essa luz para as pessoas. O evangelismo, muitas vezes, ele não é com palavras, ele é com atitudes. E a gente precisa aproveitar as oportunidades para falar essa verdade. Para dizer: olha, não é o Papai Noel, não é a árvore de Natal, não é os presentes, é Jesus. É Ele que traz a verdadeira alegria. As pessoas nesses dias, elas estão apenas tomando aquelas injeções para aliviar um pouco a dor. Então a festa, a bebida, o presente é uma forma de aliviar um pouco a dor que existe dentro. Mas na verdade, todos eles e todos nós precisamos de Jesus. E lembre-se, você é luz. Jesus, através do Espírito Santo, fez algo grandioso na sua vida. Você andava nas trevas, Efésios 2 diz isso, você era desgarrado, você tinha um senhorio, e você fazia as coisas erradas. Você feria as pessoas, você se feria, você na verdade estava doente. Jesus veio através do Espírito Santo e salvou a sua vida. E nós precisamos ter esse olhar de misericórdia para aqueles que ainda estão lá. E aproveitar a oportunidade, semear o amor de Deus na vida da pessoa. Esse Natal, eu coloquei aqui, pode ser diferente para todos nós. Você vai fazer a diferença. Jesus vai fazer a diferença na sua vida. Eu estou preparando, porque depois de 20 anos de convertido, eu entendo, eu creio que seja de Deus, que este ano eu devo levar uma mensagem mais consistente para a minha família. E eu estou me preparando para isso. Que eu sei onde é que eu vou pisar, mas eu creio que Deus vai estar comigo ali. E eu creio que Deus vai estar com você também, aonde você estiver, para que você faça a diferença. Para que a luz de Jesus, ela brilhe através da sua vida. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Queria aproveitar, antes de terminarmos, eu queria orar
pela Lucilene e Ivaldo. Eles estão com Covid-19. E já teve até uma parada cardíaca, é isso? Quem trouxe? É, né? Tá. O filho do Beong, né? Quem conhece o Beong aqui? O chinesinho, né? O japonesinho. Ele está também muito mal. Vamos orar por essas pessoas, amém? Antes da gente encerrar, queria convidar você a fechar os seus olhos. Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome esse dia. Nós queremos, como igreja do Senhor, colocar diante do Senhor a Lucilene e o Ivaldo. Orar para que a tua misericórdia e a tua graça, Deus, alcance eles aonde eles estão ali, Senhor, enfermos. Que o Senhor possa visitar os seus corações, o seu corpo físico. Que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, revertendo todo o quadro de gravidade, Senhor, toda a infecção pulmonar, todas as áreas do corpo, Senhor, desse casal que esteja enferma, que o Senhor visite agora com a tua cura, Senhor. Tu és a luz do mundo, mas Tu és o Deus que cura, que restaura. Jesus, visita essas pessoas, todas as pessoas que estão acometidas com essa enfermidade, nos hospitais, nas clínicas, Senhor. Eu clamo pela Tua misericórdia essa manhã, para que o Senhor alcance com cura, com restauração. Assim também queremos orar pelo filho do nosso irmão Beong. Queremos pedir que o Senhor visite também, Senhor. Restaure a vida dele, a saúde física, meu Deus. Ó Jesus, Tu sabes como esse homem, ele tem vivido uma vida para Ti. Tu és um Deus misericordioso, Deus. Olha por essa situação, Pai. Cumpre a Tua vontade ali, Senhor. Visita esse jovem ali no hospital. Reverte essa enfermidade, Senhor. Cura, meu Deus. Tua palavra diz que Tu és o bálsamo de Gileade, Senhor. Restaura, cura, Deus, os Teus filhos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. E essa manhã, Deus, nós continuamos em atitude de adoração. Queremos Te agradecer, Deus, pelo propósito de Jesus, pelo Seu nascimento, pela Sua vida, pela Sua morte, pela Sua ressurreição. Queremos agradecer, Deus, porque a Tua graça nos alcançou. A semente alcançou o nosso coração. Nós que estávamos desgarrados, que vivíamos em trevas, aprove ao Senhor nos alcançar. Deus, eu quero orar por cada vida que está aqui nesse lugar, cada vida que teve acesso, Deus, a essa verdade, o verdadeiro Natal, Jesus, o príncipe da paz, o único que pode restabelecer a paz no homem perdido. Deus, eu quero orar para que essa semente ela germine, aonde quer que essa mensagem seja ouvida, que o Teu grande amor, que a Tua grande misericórdia alcance, Deus, os corações, em nome de Jesus. Eu queria perguntar se existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus. Se há alguém que deseja viver uma vida de paz, mesmo diante das circunstâncias, mas que deseja romper com a raiz de trevas que existe nos seus corações. Se existe alguém essa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão bem alta assim. Eu quero orar por você. Existe alguém essa manhã que deseja se reconciliar com o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade? Existe alguém? Aleluia. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo tão precioso, Deus, em que o Senhor mostra claramente que tem nos escondido
que tem nos protegido, que tem nos alimentado, que tem nos dado paz. Ah, Deus, obrigado, porque essa manhã nós lembramos de algo tão precioso, que foi o nascimento do Filho de Deus. E nós te agradecemos, Deus, pela salvação, pela vida que temos em Ti. E pedimos que nesses dias o Senhor fortaleça o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé, para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para brilhar nesse mundo de trevas, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Deus. Em nome de Jesus.